Olá, oitavo ano, bom dia! Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre o sistema endócrino. Vai falar de glândulas exócrinas, endócrinas, glândulas mistas, hormônios e suas funções. Então vamos começar, né? As glândulas. Os hormônios são produzidos por glândulas especiais e são lançados na corrente sanguínea. Cada hormônio vai agir em determinado tecido, tá? Então, tipo, um hormônio age sobre determinado tecido, por exemplo, o hormônio da adrenalina, ele vai agir sobre o tecido nervoso e cada tipo de hormônio vai influenciar em certos tecidos diferentes, tá? Nem todas as glândulas produzem hormônio. Algumas glândulas lançam seus produtos, que são chamados secreções, para fora do corpo ou para dentro da cavidade de órgãos. Elas são chamadas glândulas exócrinas. E um exemplo de glândulas exócrinas é o caso das sudoríferas, sebáceas, lacrimais e mamárias. Então, essas glândulas, elas não produzem hormônios, tá? E sim secreções, que vão ser lançadas ou para fora, né? Ou para dentro da cavidade de órgãos. Então, vamos lá. Hormônios. Os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas, tá? Como, por exemplo, a hipófise, a glândula tireoide, as glândulas paratireoides e as suprarrenais. Eles são produzidos e lançados na nossa corrente sanguínea. É assim que você vai sentir a ação de um hormônio. O conjunto de glândulas que produzem hormônios é chamado sistema endócrino, e é o que a gente está estudando agora. E aí vamos falar então de glândulas mistas. Existem glândulas, tá? Como o nosso pâncreas, por exemplo, que possui uma parte exócrina, que é a parte que lança o suco pancreático no intestino, e uma parte endócrina, que lança o sangue, que vai lançar na corrente sanguínea o hormônio chamado insulina, né? Que é o que vai fazer, então, a lise do açúcar, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, pessoas que possuem diabetes, elas precisam aplicar insulina porque há uma deficiência da produção do hormônio insulina. E qual é o órgão que está afetado nesse caso, né? O pâncreas, tá? Então, o pâncreas, ele tem uma dupla função. Isso é denominado uma glândula mista. Ele é endócrino e exócrino. Além de produzir os hormônios sexuais, por exemplo, os testículos e os ovários produzem também as células reprodutoras, ou seja, também são glândulas mistas. Hipófise. A hipófise está ligada ao encéfalo, que é a parte conhecida como hipotálamo. E o hipotálamo, a gente estudou na aula passada, né? As funções do hipotálamo. Ele vai controlar a produção de hormônios da hipófise e também produz hormônios que serão acumulados nessa glândula antes de serem lançados na nossa corrente sanguínea. Ela produz hormônios que estimulam outras glândulas. A hipófise, ela produz também o hormônio do crescimento. Por isso, se a pessoa tiver uma disfunção da hipófise, ela pode desenvolver o gigantismo, tá? É uma espécie de... é uma doença que se caracteriza pelo crescimento anormal. A pessoa pode passar de 2 metros e tal. É uma hiperprodução aí da hipófise. Hormônio antidiurético, ou também conhecido como ADH. A hipófise também lança no sangue o hormônio antidiurético, ou ADH, que facilita a reabsorção de água pelos rins. E além disso, ela também lança na corrente sanguínea outros 2 hormônios, a prolactina, que estimula a produção de leite durante a amamentação, e a ocitocina, que vai auxiliar nas contrações no momento do parto. Então, o ADH tem essas funções. Glândula tireoide. Ela está localizada, glândula tireoide, está localizada na frente da traqueia e produz os hormônios tiroxina e tetraidotironina, que é e também a triiodotrina. Relacionadas ao iodo, tá? Ela faz o controle do iodo no nosso corpo, que são uma substância importante regulatória, hormonal e também do metabolismo, tá? Elas fazem o organismo trabalhar mais rapidamente. Por quê? Porque ela acelera o metabolismo, exatamente. Acelera as transformações químicas, né, que ocorrem no nosso organismo. Assim, esses hormônios, eles estimulam o consumo de oxigênio, tá, pelos órgãos, e, em consequência, liberam também calor no organismo. Vão estimular, consequentemente, a frequência cardíaca e a intensidade também. Então, pessoal, ela está absolutamente relacionada
a aceleração do nosso metabolismo, tá? Então, a pessoa que produz muito de qualquer um desses 3 hormônios, ela tem o metabolismo mais acelerado. Então, ela queima mais, tá? Por isso que quando a pessoa tem um problema de hipertireoidismo, ela pode ficar muito magra nesse caso. Por quê? Ela tem um metabolismo muito acelerado, né? Então, ela faz uma queima muito rápida, né? E essa pessoa, então, ela não acumula gorduras. Mas, mesmo assim, precisa ser tratado. É um problema também. As glândulas paratireoides. Elas são 4 pequenas glândulas que estão localizadas na parte de trás da glândula tireoide. E vão produzir o paratormônio, que regula a quantidade de cálcio no sangue. Lembra que quando a gente falou de ossos, né, de esqueleto, eu expliquei para vocês que o esqueleto, além de sustentar os músculos, eles também funcionam como reserva de cálcio, né? E que, à medida que nós vamos precisando desse cálcio, o nosso organismo extrai dessa reserva e lança na corrente sanguínea. Mas quem faz a regulação da quantidade de cálcio, se o seu sangue já está com cálcio suficiente ou se ele precisa retirar cálcio dos ossos para regular, são as glândulas paratireoides, tá? Então, uma deficiência nesse tipo de glândula poderia ocasionar a falta de cálcio no sangue ou o excesso de cálcio no sangue também, uma desregulação. Suprarrenais. As suprarrenais também são chamadas de adrenais, tá? Produzem adrenalina. Estão localizadas sobre os rins e podem ser divididas em duas partes. A mais externa, que é o córtex da suprarrenal, e a mais interna, que é a medula da suprarrenal. A medula da suprarrenal produz adrenalina, que prepara o corpo para enfrentar uma situação de perigo. Como assim? Vamos supor que você está atravessando a rua. E aí você colocou o pé para atravessar e veio um carro. Você toma aquele susto, né? Mas ao mesmo tempo que você toma aquele susto, você tem um reflexo de retroceder, né? Você dá um passo para trás. E esse hormônio que vai justamente influenciar o seu corpo, dizendo para ele que você está numa situação de combate, uma situação de perigo, é a adrenalina. Então, nesse momento, você gerou adrenalina, você lançou adrenalina na corrente sanguínea e voltou ao seu estado, né? Não absolutamente normal, porque ela ainda está circulando e você se mantém ainda um pouco em estado de alerta, né? Já o córtex suprarrenal, produz o hormônio chamado cortisol. O que vai acontecer? Se você se mantém numa situação de alerta por muito tempo, ela precisa manter esses hormônios para que você continue em situação de combate. Vamos supor que você está numa situação de estresse, tá? Você está submetido a estresse. E o que vai acontecer? Você produz a adrenalina. A adrenalina, ela age momentaneamente. Se a situação de estresse persiste, os hormônios que vão estar atuando, então, são os hormônios cortisóis, tá? Então, o cortisol, ele vai fazer com que você se mantenha na situação de combate por mais tempo. Então, pessoal, quando a gente toma os corticoides, por exemplo, tá? Pessoas que têm alergia aí vão saber do que eu tô falando, né? Rinite, asma, bronquite. Quando a gente toma corticoides, a gente está fazendo o estímulo, fazendo com que essas glândulas sejam estimuladas e produzam mais cortisol. Quando a gente estimula a produção de cortisol, a gente está mantendo o nosso corpo numa situação de estresse contínuo, tá? Por isso que não é recomendado, a não ser que você realmente esteja precisando fazer uso desse tipo de medicamento, tá, pessoal? Então, a gente não deve abusar do uso de corticoides, porque vai produzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, e vai provocar, então, um estresse prolongado no seu organismo. Isso tem como efeito uma resposta rápida de certos órgãos, mas entretanto também tem o efeito colateral, que são os danos causados pelo estresse. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido o tema da nossa aula toda e qualquer dúvida nós vamos tirar juntos. Um beijo e até a próxima.